O ator Marco Furlan está preso preventivamente acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 5 anos. E a divulgação de um laudo do IML trouxe uma dúvida importante. Se a perícia não encontrou lesões na criança, isso significa que não houve estupro? Não é bem assim. Esse caso é interessante justamente para entender o que a lei considera estupro hoje e qual é o verdadeiro papel da perícia nesses casos. Segundo o boletim de ocorrência reproduzido pela imprensa, os fatos teriam ocorrido no dia 2 de agosto, durante uma festa em uma chácara no interior de São Paulo. A criança dormia em um dos quartos. A mãe teria ouvido gritos, correu até o local, encontrou o ator e o menino sem roupas. Outra testemunha afirmou ter ouvido a criança dizer que estava sentindo dor. Furlan negou ter praticado abuso. Inicialmente teria afirmado que havia ingerido álcool e confundido a criança com sua namorada. Posteriormente, declarou não se lembrar do ocorrido. Sua prisão foi convertida em preventiva. 2 dias depois, em 4 de agosto, a criança foi examinada no Instituto Médico Legal. E o que o exame encontrou? Segundo o laudo divulgado pela imprensa, não foram observadas lesões corporais de interesse médico legal na região examinada. Entretanto, foram coletadas amostras e ainda estavam pendentes exames complementares, inclusive a pesquisa de espermatozoides. E aqui está um ponto fundamental. A ausência de lesão não significa ausência de crime. Para entender isso, precisamos olhar para a legislação. A grande mudança no conceito de estupro ocorreu em 2009, com a Lei 12.015. Antes dessa lei, o artigo 213 do Código Penal definia estupro de maneira muito mais restrita: constranger uma mulher mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal. Eu não sei o que é conjunção carnal. Pergunta para teus pais. Outros atos libidinosos praticados mediante violência ou grave ameaça eram enquadrados em outro crime, chamado atentado violento ao pudor. Em 2009, esses dois tipos penais foram reunidos. Hoje, o artigo 213 considera estupro constranger alguém, não identifica quem, mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir outro ato libidinoso. Portanto, estupro não é sinônimo de penetração e nem precisa ser somente mulher. E no caso de crianças menores de 14 anos, existe uma previsão específica, o artigo 217-A, o estupro de vulnerável. Esse artigo também foi criado pela mesma lei e considera crime ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Ou seja, para a tipificação do estupro de vulnerável, a lei não exige que exista penetração, nem que sejam produzidas lesões corporais e nem que seja demonstrado emprego de violência ou grave ameaça. É necessário, evidentemente, provar que o ato libidinoso ocorreu. E é justamente por isso que precisamos interpretar corretamente um laudo pericial. O médico legista não responde simplesmente houve estupro ou não houve estupro. Ele procura e documenta vestígios, lesões, suas características, localização e evolução, além de coletar materiais que podem permitir exames complementares e a identificação dos vestígios biológicos. Nesse caso, o que o laudo divulgado até agora permite afirmar é que não foram identificadas lesões naquelas regiões examinadas naquele momento. Isso é muito diferente de afirmar que o fato não aconteceu. Existem várias formas de estupros que não deixam lesões ou marcas. Inclusive, os próprios exames complementares para pesquisa de vestígios biológicos ainda estavam pendentes quando essas informações foram divulgadas. E existe ainda outro aspecto de interesse forense nesse caso, a alegação de embriaguez. Segundo as reportagens, Furlan teria afirmado inicialmente que havia bebido muito e confundido a criança com a namorada. Mas existe uma diferença importante entre alcoolemia e embriaguez. Alcoolemia é a concentração de álcool no organismo. Embriaguez é um quadro clínico avaliado pelo conjunto de manifestações apresentadas pela pessoa: alteração da fala, equilíbrio, coordenação motora, comportamento, orientação, memória e outras funções. A concentração de álcool pode fornecer uma informação objetiva importante, mas não deve ser confundida isoladamente com a avaliação do estado funcional da pessoa. Diferentes indivíduos podem apresentar manifestações diferentes diante de concentrações semelhantes de álcool. Se eu tomo um copo de cerveja, eu já fico bem louco. E existe ainda um detalhe jurídico fundamental: estar embriagado não significa automaticamente deixar de responder criminalmente. O artigo 28 do Código Penal estabelece expressamente que a embriaguez voluntária ou culposa causada por álcool não exclui a imputabilidade penal. As exceções previstas na própria lei envolvem situações muito específicas, como embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. Se a pessoa toma um trago ali porque quer, aí não entra nesses casos. Então, o caso Furlan permite desfazer pelo menos 3 equívocos bastante comuns. A ausência de lesão não significa por si só ausência de estupro.
estupro não significa necessariamente penetração, e alegar que estava embriagado não significa automaticamente ser inimputável. A perícia fornece elementos técnicos. A investigação reúne esses elementos com os depoimentos e demais provas, e caberá à justiça determinar o que efetivamente aconteceu e qual será a responsabilidade penal do acusado. Até lá é importante lembrar: Marco Furlan é acusado e investigado pelos fatos, mas não deve ser tratado como condenado antes de qualquer julgamento.